Durante as décadas de 50 e 60, as poucas emissoras de televisão do Brasil usavam filmes de 16mm para gravar e transmitir as reportagens nos telejornais. Os anos passaram, a tecnologia evoluiu e os filmes foram guardados. Apesar dos incêndios que destruíram parte do acervo da Record, alguns rolos de filmes foram salvos e hoje passam por um processo de restauração. Verdadeiros tesouros audiovisuais, episódios marcantes para a emissora e para a história do Brasil foram a posse e a morte de Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar e um dos responsáveis pelo golpe de 1964. Castelo Branco morreu aos 69 anos em julho de 1967, num acidente aéreo. A aeronave em que viajava o Marechal foi atingida por um caça da FAB. O avião caiu e apenas o copiloto sobreviveu. A reportagem da TV Record, Canal 7, no aeroporto Santos Dumont. No instante em que chega o corpo do ex-presidente Castelo Branco, respeitado por todos os brasileiros que aqui se encontram presentes através das mais altas autoridades, a começar pelo presidente da República, o Marechal Arthur da Costa e Silva, e todo o Ministério. O funeral do 26º presidente brasileiro e o primeiro comandante do país, logo após o golpe militar de 64, movimentou todo o país. É uma grande perda e todos nós nos associamos à profunda dor que toma conta do coração do Brasil nesse instante. Muito obrigado, professor Carvalho Pinto, através da televisão Record, Canal 7, aqui de frente ao Clube Militar. A carreira militar de Humberto de Alencar Castelo Branco começou em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 1918. Ele participou da Revolução de 1930, foi promovido a capitão, tenente-coronel e depois a marechal da reserva, quando tomou posse na presidência da República em 1964. Castelo Branco estudou na França, onde aprendeu técnicas de domínio sociopolítico, censura e publicidade. No Fort Leavenworth War School, nos Estados Unidos, aprimorou seus conhecimentos de tática e estratégia militar. Todo esse aprendizado foi essencial ao futuro presidente. Nomeado chefe do Estado-Maior do Exército pelo então presidente da República, João Goulart, em 1963, Castelo Branco foi um dos líderes militares do golpe de Estado de 1º de abril de 1964, que depôs Jango. As articulações políticas do período incitaram as organizações sociais de lados opostos. Estudantes, organizações populares e trabalhadores versus classes conservadoras, empresários, banqueiros, Igreja Católica, militares, classe média abastada e principalmente alguns políticos contrários a Jango. As imagens restauradas de filmes de 16mm mostram o dia da posse do Marechal. Com 361 votos e 72 abstenções, Castelo Branco foi eleito presidente da República pelo Congresso Nacional. Deveria ficar no cargo até 66, mas teve seu mandato prorrogado depois de cancelar as eleições presidenciais previstas para 3 de outubro de 1965. No governo, Castelo Branco implantou vários decretos-leis e 4 atos institucionais. Como resposta, vieram as manifestações de grupos civis contrárias ao governo. Todas foram reprimidas com severidade militar. Assim, Castelo Branco permitiu a intervenção do governo federal nos estados e municípios e que o Poder Executivo legislasse através de decretos-leis. Acabou com os 13 partidos políticos e implantou o bipartidarismo,
a Arena, favorável ao governo, e o MDB, em tese de oposição. Decretou a eleição indireta aos governos dos estados e que os prefeitos fossem nomeados pelos governadores locais. Neste mesmo ano, a oposição ganhou visibilidade com os protestos estudantis em diversas partes do Brasil. Ainda em 66, Castelo Branco fechou o Congresso e, com o AI-4, aprovou em 1967 a nova Constituição Brasileira, que dava um ar de legalidade ao regime. O presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional. Além da assinatura do chefe do Estado, o novo documento é assinado pelos ministros militares e pelos titulares da Justiça e das Relações Exteriores. Outra medida de Castelo Branco foi a Lei de Imprensa. Com ela, ele restringia ainda mais a liberdade de expressão dos meios de comunicação e a Lei de Segurança Nacional, que permitia ao regime prender e exilar seus opositores. Por fim, em 13 de dezembro de 1968, Castelo Branco passa ao comando do país a outro militar. Costa e Silva assume a presidência e, com o AI-5, estabelece de fato a ditadura no Brasil. Castelo Branco era visto entre os colegas como um militar moderado, que, em tese, deveria assumir o controle do país durante um tempo e depois devolver o cargo de presidente aos civis. Ideia que não agradava a outros generais, que diziam ser necessário o regime para manter a paz e a ordem pública. O acidente que matou Castelo Branco ocorreu 3 meses depois dele deixar o governo. Diante da notícia da morte do ex-presidente, 2 perguntas. Como e por que a aeronave do Marechal foi atingida por um caça da Força Aérea Brasileira? Com um inquérito militar e perícia obscuros, o caso foi arquivado.